A paz do Senhor, queridos. A gente vai falar um pouquinho sobre fé e dúvida, né? Duas palavras antagonistas, né? Eu preparei bastante coisa, não sei se o tempo vai dar para tudo, né? Eu estava lendo uma frase do Chesterton, que ele diz, fala sobre a falta de fé, né? O ateu, a frase dele é assim: para o ateu, o universo é a obra-prima mais sublime já elaborada por ninguém. Então, às vezes, a capacidade que nós temos de duvidar de alguma coisa que está diante da nossa face, né? Está debaixo do nosso nariz. A gente contempla toda a criação de Deus e diz: Deus não existe, né? Isso aí é uma obra do acaso. O ser humano faz isso, né? Então, ele é capaz de negar Deus, duvidar da existência de Deus, sendo um produto de Deus, uma criação de Deus. Isso que é uma coisa extraordinária. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre as dúvidas que nós temos, a humanidade de uma forma geral, e o crente também, que a gente não está isento de ter dúvidas no dia a dia. Então, nós também temos as nossas dúvidas. Pode não ser a dúvida a respeito da existência de Deus, mas nós temos dúvidas a respeito de Deus que a gente precisa analisar, conversar e ser sinceros sobre os nossos sentimentos, né? A dúvida, para a ciência, ela é uma coisa boa. E se você estuda a metodologia científica, a ciência diz que você tem que suspender todas as certezas para que só reste a dúvida. E ela vai ser testada pela pesquisa científica. Então, aí, ela sendo testada, comprovada, aí sim você suspende agora a dúvida, não a certeza. Então, na ciência, a dúvida é muito boa. Ela tem de uma certa medida, ela é boa, para que ela possa ser usada para analisar, para ver se há certeza, quanto de certeza há. Mas a gente sabe que o que é ciência na minha época de colégio não é mais na época de hoje. A ciência de hoje já não é mais o que eu estudava. Na minha época, o que a gente chamava de legume, hoje é fruta, né? O tomate. Já mudou, já aprendeu dessa forma. O que era indivisível, hoje se divide, o átomo. Eu aprendi na minha infância que o átomo não se dividia, porque não havia um aparelho de fissão nuclear para dividir o átomo. Hoje nós temos não só dividir o átomo, como divide as partículas e há descobertas até de partículas que se comportam aleatoriamente, sumindo e aparecendo, né? Coisas que a gente jamais imaginaria quando era criança. O átomo não se dividia. Então, a certeza da ciência, a ciência não é o apóstolo Paulo falava, a gente tem que tomar cuidado com a falsa ciência. A gente passou por um período da pandemia em que a ciência foi colocada num pedestal de Deus absoluta e que tudo que eles falaram foi seguido por todo o planeta, né, como se fosse razão absoluta, e a gente viu que não era bem assim, né? Não foi bem assim. Então, quando a gente coloca a ciência no lugar de Deus, também tem gente que fala assim: mas você acredita nas coisas que estão na Bíblia? Né? Você acredita no dilúvio? Isso aí é uma história, é uma invenção e tal. Aí eu me lembro quando eu era adolescente, quando você é criança, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, você acredita 100% em Deus, em Jesus, você está ali, entregue a Cristo. Quando você entra na adolescência, aí você começa a questionar. Você começa a questionar Deus, e eu me lembro que eu questionava muito Deus sobre os milagres, sobre a Moisés, sobre o dilúvio, sobre os milagres. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode acontecer? Como é que pode, né? E aí, só que na minha época, a gente não tinha Bíblia, né? Na minha época de adolescência, de criança, a gente fazia campanhas para ganhar porções do Novo Testamento.
os pais tinham Bíblia, mas não deixavam as crianças pegar, porque era muito cara, a gente desenhava, pintava, rasgava as folhas, era a Bíblia, né? Era muito, hoje já caro, imagina naquela época. Então a gente não tinha acesso. Como a gente não tinha acesso, eu não tinha conhecimento. Como não tinha conhecimento, tinha dúvida. E aí, quando você vai crescendo e você vai tendo o hábito da leitura da palavra, você vai percebendo que Jesus citou Noé. Jesus citou Moisés. Aí você fala, mas peraí, se Jesus está me dizendo que o dilúvio é verdade, se Jesus está me citando Moisés passou no Mar Vermelho, se Jesus está me citando que isso aconteceu, então eu devo crer. Eu não posso crer pela metade. Eu tenho que crer a fé do Filho de Deus. Aí você vai, a dúvida vai sendo dirimida. Tá? Eu estava vendo esses dias o filme, a última sessão de Freud, não sei quantos já viram, né? Que é com o Anthony Hopkins e acho que o Matthew Good, né? Dois atores. O filme fala sobre um encontro fictício. Eles inventaram, o escritor, né? Ele inventou um encontro, e se Freud se encontrasse com C.S. Lewis, né? Desse encontro, dessa conversa, o que sairia? E ali, o filme é incrível porque eles passam por processos de dúvida. Freud, no final da vida, com câncer terminal na boca, ele é super ateu, não acredita em nada, acontece tudo é psicologia, tudo é alma humana. E o C.S. Lewis estava no processo de conversão também, tinha escrito O Regresso do Peregrino, baseado no Peregrino do Bunyan. Então ele estava descobrindo a Deus, por influência de Tolkien, né, do Senhor dos Anéis também. Então tem todo um contexto, né? E ele estava questionando a guerra, porque era na época da Segunda Guerra. Ele questionando onde está Deus no meio dessa guerra, dessa matança, disso tudo. Como é que eu coloco Deus nessa equação? Por que Deus não intervém? O que Deus está assistindo e por que ele está fazendo? Então a dúvida ali, ela surge num momento de pressão absoluta. Vários homens de Deus tiveram dúvidas também. Se você ler as Escrituras, você vai encontrar os homens de Deus com dúvidas. João Batista teve dúvidas se Jesus era o Messias. Mandou perguntar. Então Elias também teve dúvidas se ele estava sozinho, se só estava ele, só tinha restado só ele. E perguntou para Deus e falou, não, dá falta, tem mais gente aí fiel, não é só você. Então as dúvidas, elas são legítimas, porque nós somos imperfeitos. Mas elas não podem nos vencer. Esse é o grande drama da dúvida. Você não pode, a dúvida pode te assaltar, pode vir, mas você tem que resistir. Aí você tem que ter o quê? Tem que ter conhecimento, tem que ter material para você questionar essa dúvida. Quando a dúvida vem, quando o problema vem, você tem que ter na sua vida cristã armas que você já lhe foi concedido por Deus ao longo da sua vida cristã, para você ir lá e falar, não, eu questiono de volta. O pastor uma vez pregou para as pessoas falando, duvide das suas próprias dúvidas. Se você tem que duvidar, duvide das suas dúvidas. Não de Deus, não duvide de Deus, mas das suas dúvidas. Porque se você está duvidando, a falha está onde? Está na matriz, como diz o outro, na matrix. A falha está em você, não em Deus, porque Deus é perfeito. Então alguma coisa você deixou passar. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Eu estava vendo nesses dias na internet também pessoas que começam a falar do Evangelho. Eu não aceito o Jesus que fez milagre, eu só aceito o Jesus humano que ensinou o amor, a paz, não sei o quê. A parte que ele foi para a cruz eu não aceito, porque isso é desnecessário e choca as pessoas. Eu estava vendo um rapaz falando isso esses dias, nunca leu a Bíblia. Inclusive era um rapaz do Portas do Fundo, lá, daquele que tira saco das escrituras, né, do Evangelho, falando como se ele conhecesse as escrituras. Ele não sabe nada das escrituras. Provavelmente ele nem leu as escrituras. Eu só posso falar de um assunto se eu conheço esse assunto. Se eu não conheço, eu não posso falar. Esse dia eu também estava vendo um pastor anglicano no Canadá falando que tem que tirar
na frente do nome de Jesus a palavra Salvador, porque ela pode chocar as pessoas das outras religiões, dizendo que Jesus é o único Salvador. Quer dizer, olha o nível de dúvida que esse pastor está a respeito de quem é Cristo. Ele já não sabe mais quem é o Cristo dele, porque ele vai tirando o Salvador, daqui a pouco tira o Príncipe da Paz, depois vai tirando, daqui a pouco não sobra nem o Jesus humano mais, né? Porque o Jesus humano foi o humano perfeito, né? Se comparar com a gente, ele era o primeiro Adão. A Bíblia fala, ele era um ser humano perfeito. Aí você tira até a perfeição de Cristo. Então a dúvida ela vai entrando aos pouquinhos e vai minando a nossa fé. Se você for deixando, ela vai minando, ela vai entrando e minando. Quando você perceber, você já está totalmente longe de Deus, confuso, né? O Tiago diz isso, né? Lá em Tiago 1,6, ele vai explicar como é que a pessoa que duvida, como nós identificamos uma pessoa que tem dúvidas, né? Lá em Tiago 1,6. Ele está falando da sabedoria, né? Ele está falando, você não tem sabedoria, peça a Deus, né? Ele fala assim, peça a Deus, porém com fé, e não duvidando. Porque o que duvida, essa parte que me interessa. Ele fala assim, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, quando a gente duvida, a gente está sendo impelido, agitado. Pelo quê? Pelo vento. O vento da dúvida, que pode ser um argumento. Então uma pessoa fala alguma coisa para você aqui, você vai. A outra pessoa fala alguma coisa ali, você vai. A outra fala, você vai. Você não sabe discernir qual é a verdade. Você não sabe falar, não, peraí. O que eu creio é isso. Não é dessa maneira, eu não vou seguir essa pessoa, porque o que eu creio é isso. Então você fica, é a famosa Maria vai com as outras, né? O que uma pessoa fala, eu aceito, outra pessoa fala, eu aceito, outra eu aceito. Não, você tem que ter a convicção, a certeza do que você acredita, da sua fé. Você tem que saber o que é que você acredita, em quem você acredita. Eu me lembro que eu tinha um amigo, trabalhava com ele, e a mãe dele era batista, criou ele desde pequenininho na igreja batista, e a gente sabe que batista o que não falta é palavra. Isso aí não dá para você criticar a batista presbiteriana, o que não falta é palavra. Firmeza na rocha tem. E aí ele falando, minha mãe faleceu, e eu fiquei perturbado, porque eu era muito cuidado com ela, eu amava muito. E um dia eu fui numa festa, acho que até já contei aqui já. Um dia eu fui numa festa, uma criança falou para mim assim, eu tô vendo a tua mãe. Aí ele falou, onde? Eu também, a mãe tá aqui, falando com você, aqui, blá, 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 blá. Aí ele pegou, saiu da igreja, ele teve uma confusão mental, né? Duvidou do que ele acreditava na igreja, saiu e foi para o espiritismo. Aí ele conversando comigo, eu falei assim, eu acho engraçado, porque você foi de uma igreja que tem base, você estudou a Bíblia desde pequenininho, então você é conhecedor das Escrituras, e o diabo não precisou mandar um teólogo, um catedrático, ele só mandou uma criança te falar uma coisa e você, todo o teu conhecimento, tudo aquilo que você estava na rocha, você foi demolido por causa de uma palavra de uma criança. Uma palavra de uma criança. Você sendo um adulto, você não teve uma posição para dizer, não, minha mãe não. Minha mãe era cristã, está com Cristo, os mortos não voltam, e você repreender aquela criança, você não teve essa atitude. Essa deveria ser a sua atitude. Então, mas foi só isso para derrubar toda a tua fé. Então, às vezes, a nossa fé está tão firmada na areia que basta um empurrãozinho que a casa cai toda. Por isso que é perigoso você
está baseada a tua vida não no Evangelho de Cristo, mas nas tuas experiências. No que você acha que Deus é. No que você acha que Deus faz. Ah, eu acho que Deus faz assim. Não, não. Você não tem que achar nada. A Bíblia diz o quê? É nisso que eu tenho que me basear. Ah, Deus é amor, Ele não pode fazer desse jeito. Peraí, vai estar lá dizendo também que Ele é justiça. Então eu tenho que saber o que eu tenho. Não é o que eu acho melhor, o que eu deduzo que seja, eu penso que é, não. Quer você adora um Deus que não é o Deus verdadeiro. É o Deus que você formou na tua cabeça. Às vezes a gente critica as pessoas que adoram imagem, mas às vezes também adoram imagens de um Deus que a gente formou na nossa cabeça que não é o Deus verdadeiro. É um Deus idealizado. É o Deus que vai me dar coisas, é um Deus que vai me prosperar, é o Deus que vai me arranjar emprego, é um Deus que vai... Mas o Deus para ser adorado mesmo não interessa. Eu não vou à igreja para adorar a Deus, eu vou para pedir coisas. É um Deus que me atende. Eu vou lá. Isso as outras religiões têm também. Vai lá, você pede lá para jogar um búzio para ver como é que vai ser o futuro. Isso tem aí, não precisa da igreja para isso. A igreja não tem essa função de afagar o nosso ego. Deus não é um Deus particular para fazer as coisas por nós, né? Nós somos servos, nós temos que fazer as coisas por Ele, é diferente. Então a gente acaba invertendo a prioridade, a ordem de prioridade. Então você tem que tomar muito cuidado para você não ser agitado e ser levado por todo o vento de doutrina e ficar totalmente confuso. Eu conheço cristãos confusos, terrivelmente confusos, porque não leem a Bíblia, não estão, não buscam a palavra de Deus e nem querem. Porque eles terceirizam, eu vou no irmão tal, a irmã tal, ela tem uma profecia para mim, uma revelação, ela não sei o quê, e ela vai falar. Aí a pessoa, às vezes, fala do coração, não fala que Deus mandou, fala do coração, a pessoa fica mais confusa ainda. Ah, eu vou te dar, não sei o quê. Uma vez um irmão da igreja falou que ele foi numa igreja, visitar uma igreja, e o apóstolo da igreja falou para ele que ia acontecer alguma coisa em setembro, na primavera. Eu falei para ele, aí ele veio me contar, o pastor profetizou que em setembro vai acontecer isso na minha vida. Eu falei, não vai. Aí eu falei, como é que você não vai? Não vai, porque Deus não faz assim. Porque você precisa mudar. Ele tinha que mudar um aspecto da vida dele que ele não queria, e Deus não vai atender rebeldes. Não adianta. Aí, chegou setembro, aconteceu, ele não recebeu. Eu, apóstolo. Aí ele veio me procurar de novo, não recebi. Eu falei, vai falar como apóstolo, quem profetizou foi ele. Por que você não tinha, né? As pessoas não tinham satisfação. Se o cristão fosse lá tirar satisfação de todos os profetas que profetizaram errado, não existia tanto falso profeta na igreja. Mas a gente estimula, a gente não vai lá, você falou que Deus ia me dar isso aqui. Não. Eu não pedi para você falar nada, você que falou. Então agora você vai ter que dar conta. Aí rapidinho a pessoa toma mais cuidado para não falar besteira, mas não. Todo mundo fica de peito aberto, vai, manda que é mistério. E o povo vai, fica tudo animadinho no repepré, como diz o povo, só que não funciona, porque é só vento, espuma. Não tem nada de evangelho. Aí a pessoa fica na dúvida, fica completamente perdida. Uma vez também uma amiga minha, ela recebeu uma profecia, porque ela foi nessas casas de oração que tem uma profeta liderando nessas casas de culto, né, tal. Só que a moça, a senhora, ela não tem um ministério de profeta. Ela tem um dom de profecia. E o dom de profecia só serve para consolar, exortar, tal. Ele não é para falar o futuro, para falar coisas que Deus manda falar, nada disso. É coisas do dia a dia. Aí ela foi procurar essa moça, essa senhora, porque ela tinha sido mandada embora, e falaram que era o caso do macumba. A chefe dela tinha feito macumba e ela foi mandada embora por causa da macumba. Aí, outra coisa, a Bíblia fala o quê? Maior que está em nós do que o que está no mundo. Então não podia ser macumba, porque um maligno não nos toca, não tem poder mais que Deus, etc, etc. Tá ok. Ela também era daquelas que não gostava muito de ler a Bíblia. Aí ela veio na minha casa chorar as pitangas.
e reclamar e tal. E eu falei, ó, é o seguinte, eu vou orar por você. Se Deus falar alguma coisa, eu falo. Se não falar, não falo. Aí, orando por ela, Deus mostrou, para variar, não era macumba nenhuma, era motivo da oração dela. Olha só, olha a loucura. Ela estava orando para ganhar mais. Ela queria uma promoção no serviço dela. E aí, o que aconteceu? Ela foi mandada embora. Aí eu falei para ela, daqui a tantos dias vão te ligar, vão te oferecer um trabalho para ela de recursos humanos e você vai ganhar o dobro do que você ganhava lá. Não deu outra. Ligaram para ela, aí falaram, olha, tem um RH aqui da firma tal, só que também era o RH também era o dobro do que ela estava lá. Aí o que ela fez? Não foi. Quer dizer, a profecia errada, ela ficou em dúvida, ficou atormentada, o diabo me atacando e tal. Quando Deus falou para ela o que era correto, ligaram para ela, chamaram para ela ganhar era produto da oração. Ela estava pedindo para Deus. Aí quando Deus resolve abençoar, ela faz o que ela faz. Ah, não fui. Eu tive medo porque era muito grande os recursos humanos. Eu falei, mas quantos anos você trabalhava no outro recursos humanos? Ah, eu trabalhava lá há mais de 20 anos. Se em 20 anos você não tem experiência para governar um outro, então, minha filha, se aposenta. Porque mais de 20 anos num recurso humano, você tem experiência para dar e vender. Então, acontecem essas coisas. A pessoa, quando tem dúvida, ela é que nem uma onda. Bate para tudo quanto é lado, não se estabelece nada e não vai para frente, porque depois culpa Deus porque não foi para frente. Porque ela não consegue entender os propósitos de Deus. Ela não tem discernimento para descobrir quando Deus está falando e quando não está. E outra coisa, também a dúvida sempre vem no dia mal. E Jesus falou sobre o dia mal. Todos nós vamos passar pelo dia mal. Não tem ninguém blindado. Ah, eu sou blindado. Eu não sei o que. Não. Você é um ser humano como outro qualquer. E você vai passar pelo dia mal. Agora, vai depender de como você quer passar pelo dia mal. Preparado ou despreparado. Então, eu gosto de Jesus porque ele não mente pra gente. Ele fala, você vai enfrentar. Você vai ter que guerrear, você vai ter que passar por momentos difíceis, né? Mas eu vou te dar as armas para você vencer e eu vou estar do seu lado. Né? Essa que é importante. Então, às vezes a gente esquece que Deus, Ele está onde? Ele está fora de nós? Ele não está fora de nós. Ele está dentro de nós. O Espírito Santo está, quando nós nos convertemos, uma vez eu falei, tinha uma irmã que achava que o Espírito Santo saía, entrava e saía toda hora, né? E não é assim que funciona. Você se converteu, o Espírito Santo está com você e ele ficará com você para sempre. Essa é a nossa segurança. Deus fala, onde está Deus? Dentro de você. Cadê Deus que não está vendo? Está aqui, dentro de você. Como é que não está vendo? Aí a gente vai, às vezes a gente canta na igreja, Espírito Santo desce agora. Não, não tem que descer nada. Ele já desceu, você já recebeu, ele está dentro de você. Vem na minha vida, entra na minha casa. Não, já está na tua casa, você é casa de Deus. A gente não tem compreensão das Escrituras. A gente não lê, mas não entende. Não aprende. Ensina, mas não aprende. Deus já está em você. Então, você não precisa procurar fora nem ficar dizendo onde está Deus. Deus está com você. É aí que Ele está. Né? É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui cumprindo a vontade de Deus. Porque Ele disse que a gente tinha que crescer na graça e no conhecimento. Para quando chegar o dia mal, a gente está preparado. É isso que vai nos preparar. Né? Efésios 6, 13 e 16 fala sobre isso. Né? Ele fala que quando aquele dia terrível chegar, a gente tem que resistir firme. E às vezes a gente não vai nem contra-atacar, nem atacar, não, a gente vai ficar ali, resistindo firme até que passe. Tem que passar por você. Vai passar por você e você vai resistir firme. Quando passar aquela tempestade, você vai estar de novo em pé. Então ali, Efésios, ele não fala de toda, ele fala da armadura de Deus, mas eu quero focar na fé, ele fala
que uma das partes da armadura de Deus é o escudo da fé. O escudo ele vai deter tudo aquilo que vem contra você. Então você precisa estar armado com o escudo da fé. Você tem que crer em Deus, você tem que confiar nele, para que quando vier, você... Não, peraí, eu creio nisso, vou ficar firme. Pode todo mundo ao meu redor dizer que não é assim, que você é bobo, você é quadrado, você vai muito à igreja, você é fanático, você não é assim que fala. O pessoal fala, você é fanático, você é trouxa, você não tem vida, vai dar dinheiro pro pastor, vai não sei o que. É tanta coisa que você escuta que você tem que ouvir melhor ouvido que ser surdo, mas você fala, não, eles não compreendem, eles não têm a compreensão que eu tenho do meu Deus. Eu sirvo um Deus criador do universo. Eu não estou seguindo uma quimera, uma fantasia. Não, eu estou servindo o Deus do universo e ponto. É Ele que eu tenho que agradar. Eu tenho que agradar ninguém, eu tenho que agradar esse Deus. A minha vida ela é consagrada a esse Deus. Então, fale o que falar, eu tenho que estar o escudo da fé para resistir o dia mal, porque ele vem, né? E ele fala que assim você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque a todo momento nós estamos bombardeados com questionamentos. Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, e no ambiente acadêmico tem muito jovem, tem muito conhecimento, nós estamos no ânimo, né, aquela alegria de conhecer, de aprender, de estudar, e ali tudo, a ciência é o máximo, a biologia é o máximo, a química é o máximo, a matemática é o assunto do momento, as letras são fantásticas, a gente começa a descobrir coisas e começa a contrastar com o que a gente aprendeu na igreja. Porque ali há muita humanas, né, principalmente quando eu fiz letras, então havia muita coisa do ser humano, adoração ao homem, os poetas, os escritores famosos, tudo era arte, pela arte, o belo, a ética. Então eles fantasiam assim, de um jeito que você parece que aquele pacote todo é uma coisa maravilhosa, e que você é tão quadrado, você é tão atrasado, você se sente, sabe? Você fala, meu Deus, qual o pensamento que eles têm do Evangelho? Parece que é uma doença. É engraçado que às vezes eu fico observando, quando eu entrei no setor que eu estou agora, eles conversavam falando uma palavra e 3 palavrão, uma palavra e 3 palavrão. Isso para eles escandalizam. Agora, se você for falar do nome de Jesus, parece que você está dando uma facada neles. Você vai querer falar um pouquinho sobre a Bíblia. Nossa, meu Deus, parece que está matando. Eles não se escandalizam do que tem que escandalizar, sabe, é uma coisa assim, esquisitíssima. E você tem que ter aquela convicção. Então eu batia de frente com os professores, defendendo a minha fé. Na minha sala tinha uns... Agora o evangelho virou moda, né? Virou grife. Mas na época era uma sala de 100 alunos, o professor tinha que usar até microfone, e tinha uns 4, 5 eram evangélicos. E às vezes eu me dispunha com o professor, porque eles ficavam calados e eu me levantava contra. Eu questionava, eu falava, eu debatia e tal. Então, quando eu estava na sala, o professor se continha um pouco. Porque geralmente quando você está na sala, quando ele vê que tem evangélico, alguma coisa assim, ele começa a destruir, aí começa a falar mesmo, começa a avacalhar, e eu sempre respondia com uma ironia, aí o pessoal dava risada do professor, e aí, opa, esse aí não é besta, vou pegar mais leve. Aí no final acabava ficar meu amigo, sabe, aí acabava a conversa. Então quando falava, eu não vou deixar passar não, falou do evangelho, vai levar. Aí uma vez eles falaram assim que convívio do macaco, não sei o quê, que se o mundo acabasse só ia sobrar as baratas, aquela história toda, né? E a gente havia muito medo, porque como era minoria, então, e tinha também muitos amigos meus que eram evangélicos que tinham dúvidas também. Eles tinham dúvida quanto ao evangelho. E então eles também não questionavam, porque eles não sabiam
como rebater. Porque você tem que ter o conhecimento que você crê, para você ter firmeza na fé, para aí sim você atacar. Se você também não tem firmeza, o questionamento que te fizerem lá vai te botar em dúvida. E são professores doutores, né? Ou mestres, mestrado, doutorado. Então eles têm argumentos fortes. Se você não tiver conhecimento, eles também te derrubam. Então a fé, você tem que combater a dúvida com a tua fé. Se a tua fé for pequenininha, a tua luta vai ser de... Sabe aquelas brigas de cotonete que tinha no Faustão? Cada um pegava o cotonete e derrubava o outro na água, vai ser briga de cotonete. Né? Você precisa de uma espada do Espírito, que é a única parte da armadura de Deus que ataca. As demais são todas de defesa. A única que ataca é a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Se você manejar bem a palavra de Deus, você vai conseguir dirimir as dúvidas, senão vai ser complicado, tá? Então a fé, ela tem que ser um modo de vida. A fé, ela não é para ser exercitada só no dia mau. Ela é para ser exercitada todo santo dia. Tem que ser uma maneira de você viver. Abacuque 2,4 fala isso, né? A Cris está falando sobre Abacuque, e o texto mais conhecido, né, o versículo fala sobre isso. Abacuque 2,4 diz que o justo viverá pela fé. Ele viverá. Tá? A vida cotidiana, todo santo dia, você tem que viver por aquilo que você crê. Então, a tua vida, o teu comportamento, tudo que você fizer no trabalho, na escola, na rua, onde for, na fazenda, numa casinha de sapê, vai ter que ser baseada na fé que você tem. Então, se você tem conhecimento da tua fé, ok. Tá? Vai ser uma vida agradável, uma vida com Deus, próspera no sentido não financeiro, mas de paz, de alegria. Agora, se você não conhece a sua fé, a sua vida vai ser... É lógico que a fé, eu vou falar mais pra frente, eu não sou o mesmo que eu era aos 12 anos. Então a fé que eu tinha aos 12 não é a mesma que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu conheci e prossegui em conhecer esse Deus que eu sirvo. Então, por isso tem que ser diário. Porque todos os dias eu vou conhecendo a Deus a todo santo dia na minha vida. As experiências que eu passo, a minha vida, tudo que eu passo com Deus no meu cotidiano, eu vou descobrindo quem Ele é para mim. Porque Ele vai se revelando para mim toda vez que eu estou vivendo essa vida na fé de Deus. Tá? Gálatas 3 também fala isso. Fala sobre a mesma coisa, justificar pela fé, né? E eu estava falando dos dois fundamentos, lá em Mateus 7,26, palavra muito conhecida também, fala de Jesus ensinando aonde você deve construir a sua casa. Aonde você deve construir, de que maneira, a sua fé. Onde ela tem que estar alicerçada, né? Então, às vezes a gente quer fazer uma casa na praia, né? Agradável, linda, maravilhosa, mas na areia. Está na areia. Não está alicerçada. Você lembra de Ló? Ele olhou as campinas lindas, maravilhosas, falou, opa, aqui eu vou. Aqui tá, a grama é verde, maravilhoso, prosperidade e tal. Ali estava só, simplesmente, Sodoma e Gomorra. Estava indo na direção de Sodoma e Gomorra, porque foi pelo quê? Pelos olhos. Ele foi pelo que ele viu, não pelo que ele sabia a respeito de Deus. Então, o fundamento... Vamos ler o 7,26, assim fica mais, né, pelas palavras de Cristo. Mateus 7,26. Ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras. Então, que tem ouvido para ouvir, que ouça. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre,
Eu comparar-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Então, quando eu ouço... Outro dia eu estava falando, principalmente quem é crente tem 20, 10 anos, já era para ser doutor da lei, porque você vai à igreja, você ouve pregações, ensinamentos. Durante 10 anos, o doutorado é 5 anos, vai. O mestrado, 2, 3. Se você juntar todos esses anos, você era para ser uma pessoa instruída na palavra, assim, incrível. Mas tem pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas ainda estão no rodimento da palavra. Sabe pouco. Muito pouco. Tem muitas dúvidas e sabe pouco. Porque ele ouve a palavra, mas não pratica. Você tem que ouvir a palavra, você tem que praticar. Como é que funciona? O apóstolo Paulo diz que o nosso culto é um culto, tem que ser um culto racional. Quando você ouve a palavra, o que você faz? Você entende. Porque é mais fácil você aprender coisas que você entende. Se você não entende, você decora. É diferente. Lembra quando a gente fazia as provas, decorava, depois acabava a prova, esquecia tudo? Era dessa maneira. O ensino na minha época era assim. Era decoreba. A professora dava o questionário, dava um questionário de 50 questões, ia cair 10. Aí você decorava. E tinha que ser com as palavras do questionário, você não podia falar com as suas palavras. O que você entendeu? Tinha que ser copia e cola. Aí você decorava aquilo, porque a adolescente tem uma mente prodigiosa para decorar, decorava tudo, fazia a prova, depois jogava no lixo. Não guardava nada na mente, porque a mente, você tem que entender. É um processo racional. Eu entendo. Entendi, ok. Agora eu sei. Agora eu sei. Eu não posso ser que eu não sei mais. Amanhã alguém vem me questionar. Ah, eu não sei. Não, você sabe que você entendeu a palavra. Agora existe um outro processo. Qual é o outro processo? Eu entendi e depois eu tenho que crer com o coração. Os antigos achavam que o coração era a fonte do conhecimento, não era a mente, era o coração, né? E espiritualmente eles estavam certos. Por isso que tem a expressão decorar, que é de coração, ou by heart, né? Em inglês, que é de coração. Eu aprendo de coração, de cor. Porque a mente, ela só te faz você entender racionalmente. Agora, quando eu entendo de coração, o que eu faço? Eu pratico. Eu só pratico se aquilo que eu aprendi na cabeça desce para o meu coração. Aí sim, o André ensinou sobre gerenciar emoções, tem muito a ver, porque a dúvida era causada por emoções. Você é uma pessoa emotiva, você tem incertezas, você tem dúvidas, você tem aí teus sentimentos te traem. Ele te coloca numa situação de dúvida. Já a fé não tem sentimento nenhum. A fé, ela não é para ser exercida com sentimento, pelo que você vê. A fé não é o que você vê. Você acredita sem ver. Você alcança sem enxergar. Porque você está ancorado na palavra de alguém. Alguém te prometeu. E essa pessoa é Cristo. Como ele não pode mentir, como ele não pode negar a si mesmo, como ele não pode fazer nada que seja enganoso, então a tua fé está ancorada numa verdade absoluta. Por isso você confia, por isso você crê. Não é numa coisa qualquer. A tua fé está ancorada em Deus. É muito diferente. Tá? Então a gente tem que ter essa vida estruturada. A prática da palavra, o dia a dia, ela vai estruturando a nossa vida como se fosse uma casa na rocha. Todos os dias, em cima do alicerce de Cristo, você vai construindo com a prática da palavra. Tem que praticar. Não vai ser aquele crente que tem a cabeção grande e esquelético. O crente que só aprende, mas não pratica, ele não exercita os músculos, então ele fica esquelético e cabeção.
Então você tem que ter tudo igual, tá? Tem que praticar. Sem praticar não dá. Pode ser aumentada? Pode. Uma vez o pastor pegou sobre o grão de mostarda e ele deu para cada um uma sementinha de mostarda. É ridículo. A sementinha é muito ridícula. Não dá nem... Tanto é que depois do culto eu acabei perdendo, porque eu coloquei dentro da Bíblia e depois não sei para onde ela foi parar. Porque é muito pequeno. Então, Jesus fala assim, a tua fé, se a tua fé for do tamanho daquele grão, basta você falar para esse monte, sai dali, lá, ele vai te obedecer. E nada será impossível. Aí o grão de mostarda, a gente dá para pensar. Então quer dizer que a minha fé nem chega lá perto do grão de mostarda. Porque eu ainda não estou mandando esse monte para lá, nem para cá, não estou conseguindo fazer tudo isso. Então eu preciso trabalhar nessa minha fé para que ela cresça. Deus está falando, é possível a fé. Então é o que eu falei. A fé que eu tinha aos 12 não é a fé que eu tenho hoje. Aquela fé que eu tinha aos 18 não é a que eu tenho hoje. Porque ela foi aumentando ao passar dos anos, conforme a minha vivência com Deus. O que Deus fez na minha vida, todos os testemunhos que eu tenho, todos os testemunhos que eu tenho de cura na minha vida, de libertação, de tantas coisas que Deus fez na minha vida e na minha família e no meio da igreja. Então você tem uma nuvem de testemunhos gigantesca. Você não pode falar assim, eu vou voltar atrás. Não dá mais você voltar atrás. Você chega a um ponto que você fala, não dá mais. Tu pode cair uma bomba atômica, não tem como. Eu vou para onde eu irei, né? Até aquele versículo. Para onde eu irei? Não tem para onde ir, porque você não tem volta mais. Chega uma hora que você está tão junto com Cristo que não tem mais como voltar. Já é para frente só, né? Então é esse tipo de fé que eu tenho que buscar no meu dia a dia. É que pode cair o mundo, pode a situação que for, pode ter uma doença que não tem cura, não importa. Eu vou confiar no meu Deus. Eu vou esperar nele, sempre e sempre. Deve ser aumentada? Pode ser aumentada. Como é que eu aumento a minha fé? Lá em Lucas 17:5, né, os apóstolos perguntaram para Cristo, né, acrescenta-nos a nossa fé. Se ele pedir isso, é porque há essa possibilidade, né? Então ele fala, olha, você tem, lá em Romanos 1,17 também fala que a nossa fé tem que ser gradativa, de fé em fé. Então vamos ler essa passagem? Romanos 1,17. Antes de Romanos 1,17. Tá, Lucas 17:5, tá, que é acrescentamos a fé. Mateus 17:20, que é o grão de mostarda, tá? Eu fiz tem muito versículo aqui, mas eu vou só pegar os mais importantes, vocês anotam, depois você dá uma lidinha, né? Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, ele repete bastante. Paulo repete bastante essa Abacuque, né? Ele está falando, tem uma gradação de fé em fé. Você não pode ser o mesmo que você era há 5 anos atrás, há uma semana atrás. Você tem que estar melhor. Porque você tem que também abençoar outras pessoas com a tua fé. Você tem que estar firme na rocha para que outras pessoas também vejam a tua firmeza. Eu me lembro que quando a gente era pequena, minha mãe tinha sete filhos, né? E a gente andava, porque na igreja que a gente era, na Monte Sião, havia culto quase todo dia. E domingo era o dia do Senhor mesmo, que a gente vivia lá. Era de manhã, a gente estava meia hora antes para fazer oração. No domingo, de manhã. Aí tinha escola dominical. Depois da escola dominical tinha o culto, emendava o culto matutino. A gente ia almoçar. Voltava para fazer evangelismo na rua. Voltava para casa. Voltava para o ensaio do adolescente, do jovem, do senhor, da senhora, todo mundo. Ensaiava. Aí ia para casa. Voltava meia hora antes do culto da noite para fazer orar. E aí tinha o culto da noite. Então domingo era do Senhor mesmo.
Minha mãe saía de casa, a gente andava, era longe, não era perto da igreja, a gente ia e voltava. Minha mãe parecia aquele, sabe aquele patinho, aquele monte de, a pata com um monte de patinho? Era assim, porque a gente era tudo desse dia, escadinha, era diferente de um ano para o outro, né? Era, todo ano minha mãe tinha um, e aí depois minha mãe foi parada na rua e a moça falou para ela: olha, eu me converti por causa da senhora. Porque eu vi a senhora, todo santo é chuva, é sol, é que a senhora ia e voltava com essa criançada toda, ia e voltava. E eu falei: não é possível. Deve ter alguma coisa nessa igreja, porque essa mulher não ia com toda essa criançada para essa igreja assim, de nada. Eu vou lá ver o que tem. Aí foi, acabou se convertendo. Então, a prática, a vida que a mãe tinha, a prática diária da fé, acabou convertendo uma pessoa que ela nem, não pregou o evangelho, não falou nada, mas ela observando a atitude, ela acabou se convertendo. Por isso que a gente tem que ter essa consciência que as pessoas que nos cercam, elas estão de olho na gente. Elas estão nos observando para ver se a fé da gente realmente é verdadeira ou se a gente, como eu disse, Maria vai com as outras, né? Está fazendo o que os outros estão mandando sem saber o porquê. A outra forma também, a fé vem pelo ouvir, tá? Então você tem que estar exposto à palavra. Se você não estiver exposto à palavra, você não vai ter a sua fé aumentada. Tem gente que não se expõe à palavra, não lê, não escuta, não está presente quando está se falando sobre a palavra, né? E aí, o que acontece? Ela não tem a sua fé aumentada, porque a única maneira de essa fé vir até ela é pelo ouvir a palavra. É lógico agora, quando esse texto foi escrito, as pessoas não sabiam ler. Só quem sabia ler era as pessoas mais cheias da grana, né? Não havia formação, né? Escolar, como é hoje. Hoje, além de ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir, mas também vem pelo ler a palavra. Agora nós temos essa bênção. Antigamente nem Bíblia tinha no idioma das pessoas, era em latim, se falava lá, as pessoas falavam amém sem saber nem o que estava falando. O padre pregava toda a missa inteira em latim, e a pessoa falava amém no final. O que o padre falou? Não sei. Mas sempre foi tremendo. Parecendo as reuniões do G12, né? Parece as reuniões do G12. Você fala para ele: o que aconteceu lá? Não sei, sempre foi tremendo. Não sei o que aconteceu, sei que foi bom. Romanos 10, 17, ele fala isso, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É ouvir palavra de Deus, não é ouvir pseudo palavra de Deus, né? Porque a gente entra no YouTube e tem pregação para todos os gostos, mas nem todas aquelas pregações são bíblicas. Tem autoajuda, tem a pregação almática que eu chamo, né, da alma, ela atinge a alma, mas não chega no espírito. As pessoas choram, se derramam, se arrepiam, mas não toca o espírito. A palavra ela tem que tocar o espírito, ela tem que modificar o teu espírito. Porque choro não é arrependimento, né? Então, você tem que estar exposto à palavra. 2 Coríntios 5, 7 fala uma coisa que a fé... Como é que funciona a fé? Segunda Coríntios 5, 7. Nós andamos por fé e não por vista. Tá? Então eu não ando, o evangelho não é andar pelo que você está vendo, pelas circunstâncias. É isso que traz dúvida para a gente. Esse é o grande problema da gente. A gente olha para o problema. A gente olha para o problema e fala: oi, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com este problema? A gente não olha para o que Deus já fez na minha vida. Deus já fez alguma coisa na sua vida? Já fez alguma cura na sua vida? Ou na sua família? Já. Tenho certeza.
Deus já fez milagre na sua família? Fez, na minha fez um monte. Aí quando chega nesse momento, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que lembrar? O que eu tenho que trazer à memória? Aquilo que me dá. Tem um texto que diz, eu não anotei aqui, mas a Bíblia fala que você tem que crer contra a esperança. O que significa isso? Você espera alguma coisa, você espera que vai acontecer algo ruim. Você tem que crer além disso. O que você está esperando é desemprego, é fome, é morte, é doença, é maldição. Todo mundo falando para você, vai dar errado, você não presta, você não serve para nada, você não vai dar nada, você não tem capacidade. E aí você vai ter que crer contra a esperança tua, do que esperam de você e do que você mesmo espera a teu respeito. Você tem que crer, além de pular por cima disso, com a fé de Cristo. Eu me lembro quando a gente era criança, acho que todo mundo já ouviu uma palavra assim, né? A gente era, você não vai dar nada, você não vai, nunca vai chegar a lugar nenhum. Ah, uma vez meu irmão mais velho falou assim, mãe, quando eu crescer, ele era pequenininho, aí eu vou comprar um carro para a senhora. Aí a minha tia falou assim, só se for carro de mão, porque você não tem condições, entendeu? Você nunca vai conseguir, né? Essas palavras que você esperam de você, o que esperam de você? Que você dê errado, que você fracasse, que você seja o pior da família? É justamente aí que Deus vai falar, é o que o pastor fala, né? Ele era o Febem. É o pior, o apóstolo Paulo falou, foi o pior dos pecadores. Então é isso aí mesmo que Deus vai pegar, coisa boa, é isso aí. Aprovar o seu poder. Quem não era nada. E quem se acha muito, Deus não precisa usar, porque ele já é muito para Deus. Agora se ele fala, não sou nada, opa, é isso aí que Deus vai fazer. Começa por isso aí. Ele já sabe que não é nada mesmo, que essa é a realidade. Quem é tudo é Deus, né? Então a gente tem que andar pela fé em Deus. Não no que você enxerga, não no que você vê, não no que as pessoas enxergam em você, mas o que Deus vê em você, né? Ele vê o que ele vai fazer em você. Ele não vê o que você é. Ele vê o que você será quando ele transformar numa nova criatura. Esse é o projeto de Deus. Por isso que ele diz que quando Deus viu a obra que Cristo fez, ele se alegrou. Porque ele sabia que ele tinha o poder para transformar o ser humano. Só ele tinha esse poder. Ninguém podia transformar o ser humano, né? E a fé, ela é uma certeza. Por isso que eu digo, a dúvida é inimiga da fé. Porque a dúvida é a incerteza. A fé é a certeza absoluta que aquilo vai acontecer. Uma vez eu falei, quando minha tia se converteu, eu falei para ela, se prepara, porque a senhora vai dar testemunho na igreja. E ela quando ela se converteu, ela fala assim, eu quando virar evangélica, eu vou para Batista, eu vou para Presbiteriana, eu vou mais na Assembleia no piso. Não, foi lá que Deus converteu. Se converteu, eu estava na Assembleia. Aí eu falei, olha tia, a senhora se prepara, porque o pastor vai te chamar a senhora, vai dar um testemunho, a senhora vai ter que testemunhar da conversão. Como é que você sabe? Porque é assim que é a vida do crente. O crente tem que dar testemunho de vida, tem que falar, tem que professar a sua fé, tem que mostrar o que ele acredita. Não adianta se esconder nos buracos, não esconder debaixo da não. Você vai ser chamado, Deus vai te achar onde você estiver. Aí disse que ela estava no culto um dia e o pastor falou, não, vem aqui dar o seu testemunho. Ela quase caiu para trás. Porque ela lembrou que eu falei, e ela não tinha se preparado para o testemunho, foi na marra mesmo. Mas por que eu falei? Porque a fé é certeza. Porque a gente tem certeza que vai acontecer. Quando eu evangelizo uma pessoa, eu falo, Deus vai mudar a sua vida, vai fazer isso, vai tirar você desse lugar. A pessoa fica depois abismada. Meu Deus, aconteceu tudo que você falou. Não, a Bíblia fala isso. Eu falei porque Cristo garante isso. Porque a fé é uma certeza. O apóstolo Paulo diz que a gente consegue profetizar quando a gente ensina a palavra. Você pode não ser profeta, você pode não ter o dom da profecia, mas quando você ensina a palavra para alguém, você prega a palavra, você está profetizando.
Porque você está dizendo o que Deus vai fazer através da palavra dele. Porque é certeza. Esse negócio de que se joga no abismo que Deus vai te segurar lá embaixo, isso que é fé. Não, não é. É tentar Deus. Nada a ver. Ah, coloca, é romântico, é bonito, é lindo, mas não é bíblico. Ah, coloca o teu pé no abismo que Deus está colocando o solo e você sabe outra coisa errada. Não, é porque fé não é dúvida, é certeza. Vamos ler lá Mateus 4, 5, 7, que o diabo fez isso, tentou fazer isso com Jesus, né? Ele deu essa ideia. Se joga daí. Lá na tentação do deserto, o diabo fala para Jesus, olha, colocou ele no pináculo do templo e falou, se tu és filho de Deus, está lá no versículo 6, né? De Mateus 4. Mateus 4, 6 e 7. Ele fala assim, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual foi a resposta do lança no abismo que Deus vai te pegar lá embaixo? Isso é tentar a Deus, isso não é fé. Tem gente inventando coisa que não é, dizendo que é fé. Isso não é fé. Isso é tentar a Deus. Por quê? O texto original, que é o Salmo 91, para que não Deus ia guardar de tropeçar em alguma pedra. Onde é que se tropeça em pedra? No céu ou no chão? Então ele vai te guardar no lugar onde você anda. O ser humano, anda no chão, ele não anda voando. Ele não anda nadando, ele não anda no meio do mar com peixe. O teu lugar, o teu ambiente é a terra. Ele vai te proteger enquanto você estiver fazendo coisa que Deus mandou você fazer no teu lugar. Agora você sobe lá no cima do prédio, se joga e o anjo vai te parar? Aonde? Aonde está escrito isso? Não está escrito nada disso. A fé não é nada disso. A fé é certeza. A fé é convicção. Não vai desafiar Deus. Né? A gente tem mania de desafiar Deus e Deus vai fazer o que... Não. Você vai cair e se esborrachar lá embaixo. Porque isso é tentar a Deus, isso não é fé. A fé, ela é o firme fundamento. Está lá em Hebreus 11:1. A fé é um fundamento firme. Ela não é areia movediça, ela não é uma coisa que hoje é uma coisa, amanhã muda, não é uma coisa que eu inventei na minha cabeça, que eu vou falar, uma vez falei para Deus que eu ia fazer jejum de 21 dias, inventei na minha cabeça. Eu não perguntei para Deus, Senhor, o que eu faço? A tudo que a gente for fazer, a gente tem que pedir orientação para Deus. Aí eu falei na minha cabeça e inventei, na Bíblia tem 21 dias de jejum, eu vou fazer 21 dias de jejum. Porque Deus precisa de uma resposta, olha que bênção, vou fazer. Super crente, ativar. Deus me respondeu no primeiro dia. Tive que fazer os 20 dias restantes, porque eu prometi, eu votei, dancei. Já se perguntar para Deus, eu falo, faz um dia, vou te responder no dia. Ou não faz nada, eu vou te responder. Não precisa ser dramático. Isso não é fé. Isso é tentar Deus, é querer você ser mais santo do que você é. Pede orientação para Deus. Às vezes a gente cria coisas da nossa cabeça e fala, não, Deus mandou. Não mandou nada. Você que inventou. E agora você paga o preço. Aí eu tive que ficar os 20 dias restantes porque eu tinha votado. Então a fé, ela é o firme fundamento. Né? E as pessoas também gostam muito de colocar a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Também, por esse texto aqui, foi justamente o texto que o diabo citou, né? Ele também gosta do Salmo 91, não vai adiantar muita coisa nele. Vai adiantar colocar na estante que ele também vai gostar, ele gosta muito desse texto. Porque ele torce a palavra, né? Sem a fé, eu não consigo agradar a Deus. Também está em Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que Deus existe, primeiro, e depois que ele é galardoador daqueles que o buscam. Existem dois processos. Eu tenho que acreditar que Deus existe primeiro,
Tá? Primeira coisa. E depois eu tenho que acreditar que Deus vai, aquilo que eu conversei com ele vai vir de volta e responder. Eu tenho que ir duas vezes. Eu tenho que primeiro acreditar que eu estou falando com Deus na minha oração. Eu não estou falando com o vento, eu não estou falando. Tem gente que fala assim, eu não consigo orar porque parece que eu não estou falando com ninguém. Tem um problema aí. Então, quando você vai orar, você tem que ter convicção, certeza absoluta que tem alguém do outro lado da linha. Você tem que ter essa certeza. Essa é a fé. Eu estou falando com o meu Deus. E Ele está me ouvindo. Ele pode até não me fazer do meu jeito, como vai acontecer 99,9% das vezes. Ele vai fazer sempre do jeito dele. Né? Aí naquele 0001 a gente às vezes encaixa ali com ele a match, né? Mas é raro. E o que vai acontecer? Você tem que crer em Deus primeiro. Você está falando com Ele. E que Ele está ouvindo que Ele vai te responder de volta. Porque tem gente que vem, ora, pede. Quando Deus faz, nem lembra que pediu. Fala, nossa, agora que eu estou fazendo, eu nem lembro mais do que eu tinha pedido faz tanto tempo. Eu nunca mais voltei a... Então, às vezes, a gente é assim. A gente se esquece de esperar Deus vir e falar conosco. Tá? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que ter fé na jogada, né? Eu tinha um colega meu que ele sempre estava nas jogadas erradas, né? Tudo tinha coisa errada, ele estava lá. E eu falava, não vou entrar. Ele chamava o povo lá do serviço, vamos? Não quero. Não pode fazer, não, façam vocês aí, mas eu não quero. Mas... Aí chegou um dia que ele ficou com raiva, ele falou assim, mas é muito santinho. Todo mundo tem um preço. Aí eu falei, é verdade, todo mundo tem um preço, eu tenho meu preço também. Só que o meu preço já foi pago. Aí arregalou o olho, né? Mas é por Cristo. Cristo já pagou o meu preço, já me comprou, e o preço foi de sangue, eu não posso me vender uma segunda vez. Já comprou, já. Já chegou primeiro e comprou. Aí ele não entendeu muito não, mas quem estava por trás dele, que veio para falar, já levou. Aí entendeu. Lá na frente, se ele se converter, ele vai entender. Mas eu estava atacando quem estava me atacando. Não era, a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Então, a gente já sabe quem mandou ele vir, né? Então já voltou satisfeito. E a gente não tem que... A nossa função é agradar a Deus. Você não tem que agradar seu irmão, não tem que agradar o pastor, não tem que agradar o vizinho, não tem que agradar ninguém se você for desagradar a Deus. A tua sem prioridade tem que ser Deus. Pode doer quem doer. Pode ser difícil, pode ser traumático, mas Deus em primeiro lugar. Ame a Deus acima de todas as coisas. Tá? Vai dar um trabalhinho, mas é assim que funciona. Tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé vai nos fazer vencer o mundo. Está lá em 1 João 5,4, tá? Fala que a nossa fé vence o mundo. Você quer vencer as adversidades, você quer vencer o mundo, você quer ser vencedor através de Cristo, é a sua fé nele que vai te fazer vencedor. Lá em 1 João 5,4 fala assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, todo aquele que é nascido de Deus. Tá? Tem um texto que diz assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão. A Bíblia não está dizendo ali, eu nunca vi um crente mendigar o pão. Falando justo. Nascido de novo. Uma vez minha irmã perguntou, o crente pode ser ficar endemoniado? Eu falei que pode. Aí ficou assim meio... Eu falei, o crente, o cristão não. Quem é nascido de novo não pode. Mas aquele que vai à igreja, por ir à igreja, esse pode. Né? A gente de vez em quando encontra uns por aí.
Porque ele não é nascido de Deus. Tem que nascer de novo. Você nasceu de novo, você tem a fé que é capaz de vencer o mundo. Se você não nasceu de novo, você não... Uma vez eu tinha conversando com uma colega, e ela era de uma igreja, que a pessoa entra na igreja, já dá um tibum lá na água. Ela não explica por quê, nem sabe por quê, nem sabe nem porque estava batizando. Entrou, foi lá na frente, aceitou Jesus, ele joga na água. Aí, ela ficou lá uns 10 anos nessa igreja, saiu, e a gente estava conversando, tinha uma casa, naquela época da casa de oração na igreja, a gente conversando, e ela falou assim, e toda vez que eu conversava com ela, alguma coisa tinha. Eu percebi que tinha alguma trava nela. Ela tinha muito medo de morrer e não ir para o céu. Aí eu entendi que ela ainda não tinha certeza da salvação dela. Ela não tinha entendido o processo. Aí eu fui lá, expliquei para ela todo o processo. E se ela aceitou Jesus, se batizou, se ela está seguindo a Deus, ela já é justificada. Precisa ter processo de ensino, porque a dúvida dela era sempre essa. Se ela morrer, porque uma vez a gente conversando na casa de oração, eu fiz a pergunta, se você morrer hoje, para onde você vai? Aí pronto, foi um Deus nos acuda naquela sala. E aí eu tive que fazer esse trabalho de tirar aquela dúvida dela e colocar certeza da salvação. Por que a certeza? Porque a gente fala assim, você é pretencioso. Você fala que você, se morrer hoje, você vai para quem te garante? Aí é que está. Quem é que te garante? É Cristo. Não sou eu que me garanto. Eu não vou ser salvo por causa de mim, mas por causa do sacrifício de Cristo, que eu aceitei. Então, essa é a nossa certeza. Não é por causa de mim, mas por causa de Cristo. Porque eu confio no que Ele falou. Então a gente está firme por causa disso. Aí tem que fazer esse processo e aí ali ela entendendo, ela conseguiu vencer essa dificuldade que ela tinha de achar que a todo momento, se ela fizesse uma coisinha errada, ela já ia para o inferno. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Não é assim. Não funciona dessa maneira, né? É a certeza. Você tem que ter uma convicção. Então, ela que vai vencer, essa convicção, essa fé em Cristo, é que vai fazer você vencer o mundo. Mas fé, aí o questionamento, fé em quem? Em quem eu estou depositando a minha fé? Né? Romanos 3,22 fala em quem a gente tem que depositar a nossa fé. E a gente já sabe a resposta. Ninguém é que eu tenho que depositar a minha fé? Em Cristo Jesus. A minha fé tem que ser nele. Incondicional. Agora, quando vem o dia mal, o que a gente faz? Né? Qual é a nossa atitude quando acontece um problema na nossa família? Cristo é a primeira opção ou ele é depois? Não tem, fazer o quê? Vamos orar, né? Depois que fez tudo aí, fazer o quê? Agora vamos orar, vamos buscar Deus. Deus tem que ser a primeira pessoa a ser buscada na aflição, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem que cuidar de vós. A primeira opção, eu me lembro quando teve a Covid, aí foi aquela pressão na cabeça de todo mundo, né, que vai matar todo mundo, vai morrer, vai acontecer, Eu nunca perco sono, eu durmo até nesse calor, pode estar 70 graus, eu durmo. Eu não tenho problema com sono. Nesse dia eu perdi sono. Aí eu pensei, meu Deus, minha mãe tem idade, minha tia toda, tudo velhinha, todos meus velhinhos, tudo lá. Eu falei, Senhor, e agora? Aí eu falei, vou buscar Deus. Né? Vou buscar Deus porque eu preciso do meu sono restabelecido. Aí, tá bom, fica à vontade. Aí eu fui orar a Deus e eu falei, Senhor, me socorre, porque eu só tenho a nossa família, qual é a família que não tem um velhinho, né? Uma pessoa, uma mãe idosa, um avô, todo mundo tem. E aí eu fui dormir e tal. Quando eu dormi, eu tive um sonho que eu estava olhando para o alto, conversando, como se eu estivesse conversando com Deus,
e dando risada, como se Deus estivesse me contando piada, ou eu contando para ele, não sei, a gente estava dando risada, nós dois juntos estávamos dando risada. Aí eu acordei de manhã e falei, meu Deus, que pessoa estranha. Aí depois Deus me fez lembrar o versículo, aquele versículo, a alegria do Senhor é a nossa. Simplesmente falei, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que me alegrar nele, eu tenho que continuar confiando nele, depositar toda a minha confiança nele e não vou ficar desesperado, não vou sem estresse, né? E aí, na minha família, teve gente que pegou, foi para o hospital, né? Mas Deus preservou todo mundo. Teve gente da igreja que faleceu, a gente teve, né, amigos que tiveram parentes que faleceu. Mas a resposta que Deus tinha me dado não eu até nem falei nada na época para não achar que eu era pretencioso, porque o assunto era sério, era de doença, era séria, então eu guardei no meu coração, né? Porque Deus falou, não vai acontecer nada na sua família. Era isso que ele estava dizendo para mim. Continua. E se acontecesse também, a minha fé estaria nele. Eu orei para Deus, Deus, vivendo ou morrendo, a gente é do Senhor. Porque a gente não vai virar semente, uma hora a gente vai morrer. A gente vai se encontrar no céu. A nossa promessa é essa, né? De uma nova vida com Cristo no céu. Então, eu dormi, não me abalei, falei, joguei a minha ansiedade na mão de Deus e fui para frente. Que a gente tem, ou você confia, ou você não confia. Ou você fica dando cabeçada e brigando com as paredes, né? Então, a fé tem que ser em Cristo. Em Cristo. Tá? Romanos 3:22 e Gálatas 2:20 também fala isso. Que vivo pela fé do Filho de Deus. Eu não vivo pela minha fé. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. Tá? A minha fé é nele e através dele. Tá? Então, só para concluir, uma vez eu fui chamado por uma amiga minha também, ela não é evangélica, e ela é espírita. E aí ela me chamou para orar por ela, porque ela estava indo para o hospital e voltando, indo, voltando, nunca se curava. Tinha alguma doença, e sempre ela tinha que ser internada, chegava, não dava nada, voltava, mal chegava em casa, estava de volta, ia nesse auê. E nessa época, como eu fazia o culto ali do lado da casa dela, ela soube mandando chamar. Aí quando eu cheguei lá para orar por ela, para aquela oração, ela já veio o meu Deus sempre me atende, o meu Jesus sempre faz tudo que eu peço. E aí ela começou a querer falar, eu não vou virar crente. Tá dizendo, ela está querendo dizer para mim assim, eu te chamei para você orar por mim, mas eu não vou virar crente, eu tenho a minha religião. Eu sou espírita, kardecista, Jesus é isso. Aí eu peguei, deixei ela falar tudo, falei, peraí, vem cá. Você me chamou aqui porque o teu Jesus não deu jeito. Você já foi lá na mesa branca, você já pediu, já fez tudo o que tinha que fazer, e o teu Jesus, que sempre te atende, não te atendeu dessa vez, por isso que você está me chamando. Só que é o seguinte, o meu Jesus não é o teu. O meu, ele é filho de Deus Pai. Ele não é um iluminado, não é um avatar da síntese, e nem aquele que baixa lá na sua mesa branca. Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso. É através dele que eu vou orar por você. Aí fui lá, fiz a oração, expulsei tudo de expulsar, estava carregado o negócio, ficou boazinha, porque era espiritual. Aquilo ali, ela vai buscar lá na coisa, o coisa coloca a doença, depois finge que cura. Nunca mais ela voltou para o hospital para aquele problema. Porque as pessoas, elas querem colocar fé num falso Jesus. E quer que ele resolva. Esse falso Jesus não tem poder para nada. O nosso Cristo, Filho de Deus Pai, que ressuscitou ao terceiro dia, esse que venceu a morte, é nele que eu devo depositar minha fé. É nele que você tem que depositar a tua fé. É nesse daí. As dúvidas vão vir, as lutas virão,
mas a gente tem que estar em pé, firme na rocha, firmado na fé em Cristo, para a gente vencer. Você é mais do que vencedor em Cristo. Você não é perdedor, você não é para ficar seguindo todo vento de doutrina, você não é para ficar por aí olhando para o céu, né, como os discípulos esperando Jesus voltar, quando ele subir na nuvem. Não. Você tem que saber a respeito do que você crê e você tem que ser firmado na rocha para que você vença todas as adversidades e vença o mundo em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.